julgamento do dissídio coletivo, que resultou na sentença normativa, que a sentença normativa é onde vem o disciplinamento do acordo coletivo, ou seja, no lugar do acordo coletivo de trabalho, que é um pacto entre as partes, ou seja, entre sindicato e empresa, hoje nós temos uma decisão judicial, que é a sentença normativa. Essa sentença normativa não transitou em julgado. A empresa entrou com recurso ordinário para o TST, numa tentativa de reformar a sentença normativa. Nós entramos com embargo de declaração. Por que o sindicato entrou com embargo de declaração? A sentença normativa ela é muito grande. São quase 70 cláusulas. E aí você imagina, numa sentença dessa, que você tem 30 e poucas páginas, sempre falta alguma coisa, sempre tem algo a ser melhor corrigido. Então é comum nas sentenças normativas as partes entrarem com embargo de declaração para tentar ajustar e melhorar alguma coisa na sentença normativa. A RM nem tentou isso, ela quer logo reformar a sentença, entrou logo com recurso para tentar reformar porque não quer cumprir. O sindicato está tentando melhorar a sentença normativa, é para isso que serve o embargo de declaração. O embargo de declaração serve para ser suprido uma omissão, uma contradição, alguma coisa que ficou pendente de deliberação na sentença normativa. Nós pedimos que houvesse mais clareza nos prazos de pagamento, porque foi definido o prazo na sentença normativa, mas especialmente na PLR não ficou claro, porque na cláusula da PLR não ficou estabelecido o prazo. Então, para evitar o não pagamento, né, a empresa podia não pagar, podia dizer que tinha até o fim da database, podia ter qualquer tipo de argumento e os trabalhadores iam nos cobrar. Então, por segurança, foi feito esse embargo. E a outra questão que são dos empregados que desempenham atividades que têm piso salarial pela sentença normativa e que poderia estar ou próximo, até acima desse piso, em alguma situação particular. Qual seria o índice de reajuste dele? Porque na sentença também isso não ficou claro. Então, o embargo foi para duas questões que favorecem o trabalhador para tornar o julgamento mais claro e mais preciso nesses pontos. O recurso ordinário não. A empresa está tentando reformar a decisão. Então, qual é a intenção da empresa? É levar o recurso ordinário para julgamento do TST. O objetivo do recurso ordinário é reformar a decisão. Então, o recurso da empresa ele não pode sequer ainda ser avaliado pelo tribunal para ser enviado para o TST. Por quê? Porque tem que esperar o julgamento dos embargos de declaração para isso. A pergunta que o sindicato muito faz é o seguinte: bem, a empresa poderia cumprir a sentença normativa independente do embargo? Sim. Por quê? Os pontos que nós pedimos que houvesse clareza, a empresa poderia desde já assumir. Pagamento da PLR, pagar todos, indiscriminadamente, os ativos, os demitidos, ela poderia cumprir. O que a gente está discutindo não é o direito, é só o prazo. Então a gente pediu que estipulasse um prazo mínimo. Se a empresa quiser, ela paga na hora que ela quer. Não precisa ter estipulação de prazo pelo tribunal. E quando a gente fala do reajuste dos demais, que foi o segundo ponto dos embargos, das pessoas que estão acima do piso, é um outro ponto que a empresa também querendo, ela cumpre de reajuste. Ou seja, os pontos do embargo não impedem o cumprimento pela empresa que tenha uma boa fé no seu cumprimento da sentença normativa. Ela pode cumprir absolutamente, integralmente a sentença normativa. Só que a empresa, na verdade, ela está tentando não cumprir com o recurso ordinário. Que esse sim poderia ter o efeito de reformar e modificar a sentença vitoriosa dos trabalhadores. Coisa que o embargo de declaração jamais poderia fazer. Ao contrário, o embargo só faz melhorar a sentença. Então, esse recurso ordinário será julgado pelo TST, na sessão de dissídio coletivo do TST. Prazos para isso não tem como se definir, mas o TST tem sido rápido nos seus julgamentos. Então, é um processo eletrônico, é um processo coletivo. O TST tem esse sentimento de que os processos coletivos são prioritários, exatamente porque trata de questões de direitos de muitos trabalhadores. Então, eu acredito no rápido julgamento desse processo no TST, até mesmo pela quantidade de pessoas beneficiadas por esse julgamento. E demais a tentativa da empresa de postergar. Um efeito também que os trabalhadores devem fazer é a questão da cobrança da OI. Por
porque a Oi é responsável pela ação da RM. A Oi, como uma tomadora de serviço, não poderia jamais deixar que o prestador de serviço descumprisse uma sentença normativa. Então a Oi está fazendo vistas grossas, o sindicato já não mandou a notificação para a Oi. Notificamos a Oi de que ela não poderá dizer jamais que não sabia que a RM não está cumprindo a sentença normativa. Para lá na frente, se o trabalhador tiver um prejuízo e na hora de cobrar seus créditos, a Oi Telemar também responder por não ter sido mais enérgica na cobrança para que a RM cumprisse a lei e cumprisse a sentença normativa. Uma outra questão, a coisa que sempre os trabalhadores perguntam quando tem uma ação judicial. O que é que nós vamos fazer? Quais são os próximos passos? Quanto tempo demora? É importante que os trabalhadores tenham a clareza de que é um processo que tende a ser rápido, exatamente pela natureza coletiva dele, de sentença normativa. Os tribunais têm priorizado esses julgados exatamente pela quantidade de pessoas envolvidas. Mas por mais rápido que seja uma decisão, nada é de imediato, nada é para agora, porque existe toda uma formalidade, existem os prazos, existem os recursos. Então, o próximo passo é o julgamento em barra de declaração. Depois do julgamento em barra de declaração, o julgamento do recurso ordinário ajuizado pela RM. Então, vai ser realizado pelo TST em Brasília, vai ter uma turma que vai julgar, uma composição de ministros. O sindicato já está em contato com advogados de Brasília especializados nesse tema, né, que faz isso diariamente, que acompanha os trabalhadores em ações idênticas a essa do Sintel, e que já tem expertise suficiente para lidar com esse assunto. Então, os trabalhadores estão em boas mãos, está com pessoas experientes no assunto, e que com certeza vai fazer tudo o melhor para manter e, é possível, talvez até melhorar mais o que nós tivemos de vitória até agora. Então é confiar no processo, o processo vai seguir, tende a ser rápido, mas o rápido é seguindo a ordem da lei, ou seja, os prazos, os recursos, o julgamento, o agendamento. Vai ser alguns meses, esperando que sejam poucos meses, mas a vitória vai vir.